tem uma meditação que é aquela do escaneamento corporal, que você vai sentindo cada parte do seu corpo. Gente, não tenho muita paciência pra essas coisas não, mas ok. Não, ela é ótima, faça. Não, sério, principalmente antes de dormir. Você vai ver que às vezes você não consegue observar seu dedo mindinho. Então, mas bate na quina, que rapidinho você lembra dele. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Hoje estamos com um episódio do livro Atenção Plena, Mindfulness. Como encontrar a paz em um mundo frenético. Não, já tá frenético, né? Não vou nem falar que período do tempo que a gente tá passando com essa pandemia, né? Mas antes eu vou dar uma dica pra vocês. Dica de Adriana, vai lá. Não, a gente vai fazer esse episódio todo na atenção plena. Porque meu marido tá dando ataque lá em casa, ele que não ouça esse início de episódio, porque eu tô aqui na hora do almoço gravando e não fui pra casa dar comida pros meninos. E a Júlia acabou de descobrir que a pobre da madraça foi internada numa UTI com suspeita de coronavírus e tá com pneumonia. Então, se a gente não foca e manter um compromisso que tem com vocês pra poder gravar, esse episódio não sai. Então, vamos lá. Pra que atenção plena? A atenção plena, ela traz paz e calma. O objetivo desse livro é justamente a gente conseguir focar no que está fazendo, no momento que está fazendo, para ter calma e paz. Ela é uma meditação, na verdade, né? E esse livro é dividido em 12 capítulos. Os 4 primeiros capítulos são capítulos mais conceituais. E os capítulos seguintes, eles trazem 8 semanas de treinamento de mindfulness. Isso. Então, a gente começa a ter, a partir do momento que a gente utiliza da atenção plena, e esse é um livro extremamente prático, então a gente está aqui para trazer o resumo dele, mas assim, a gente sugere que façam as atividades, que façam as meditações, e que se for como eu, vai morrer de rir segurando a uva passa, sentindo ela em cada momento. Mas enfim, ela já tá com aquela cara de brava do meu lado aqui, porque eu já tô dando uma zoadinha no livro. Não, é porque a Júlia, ela é impossível, gente. A meditação da uva passa é você observar a uva passa, ver como ela é enrugada, lembrar de como ela foi plantada. Assim, é você entrar naquele universo até pra você esvaziar a mente de outras coisas. Uma uva passa, gente. Eu vou pra morrer. Não, vale a pena, vale a pena. Quem não quiser ler o livro, entra no YouTube, pega a meditação, tem um Insight Timer também, que tem a meditação do uva passa. Só dá uma bisbilhotada, mas vale a pena. Então, na verdade, a atenção plena e essa atividade da uva passa, ela é como você ter a atenção naquele momento que você está vivendo. Então, ele traz exercícios de como você mastigar, sentir os alimentos, trabalhar muito a questão dos sentidos, do toque, do olhar. Enfim, eu até falei com a Adriana sobre quando eu medito, eu abro o olho e eu vejo as cores mais fortes das coisas. Ela até perguntou o que eu estou usando, eu estou usando só a meditação mesmo. Mas, assim, ficar 20 minutos quieto, seja a posição que você quiser, é muito difícil, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo. Então, e o exercício da atenção plena trabalha muito essa questão de observar o seu próprio corpo, os seus limites e a atenção que você dá para cada coisa que você faz. Porque ao contrário de outras meditações, essa atenção plena ela é muito baseada na meditação budista, né? Você tem vários outros tipos de meditação. Só que você não precisa desligar a mente, né? Você ficar 20 minutos parado olhando pro teto ou pensando em nada. É você ficar ali, observando os pensamentos que vão, que vêm, que desaparecem muitas vezes como bolhas de sabão desaparecem no ar. E só esse exercício te permite um pouco de autoconhecimento. E do início do capítulo ali, da introdução mesmo, eles colocam que nós estamos vivendo num mundo extremamente carente de elementos imateriais. E por conta disso, às vezes a gente não consegue ficar parado no momento, não consegue viver o presente. Então você tá ali pensando em várias outras coisas. Tem gente que sai de casa e não sabe se desligou o ferro de passar roupa, né? Não, e volta pra desligar a cafeteira. Eu já passei por isso várias vezes. E assim, a gente já sabe de casos muito mais difíceis, que é quando um pai ou uma mãe esquece uma criança no carro, seja porque mudou a rotina, seja porque tá na correria. Então, assim, precisamos trabalhar a atenção plena para o mundo moderno. Isso é, para mim, factual. Isso. Então, o mindfulness, usando esse gancho aí de homem moderno, ele é uma meditação de forma laica.
Então é você olhando para o seu dia a dia, para a sua rotina, para os seus pensamentos. Não tem uma filosofia por trás disso. Não. E eu acredito que a gente precisa da meditação para o mundo que a gente vive hoje. Bem especificamente para a cidade, para situações em que você está vivendo o lado moderno. Eu fiz o curso da Vipassana, que também não tem uma questão nenhuma religiosa. Foram 3 meses, né? Isso, foram 3 meses de meditação. E como resultado, porque eu fiz esse curso totalmente sem um objetivo específico, eu não estava tendo um problema na minha vida para fazer o curso. Por exemplo, sei lá, por questão de relacionamento, alguma coisa assim, nada. Tá? Fui fazer o curso, sou uma pessoa agitada, se alguém já percebeu isso nos áudios. Então eu fiz o curso de 3 meses. E, assim, eu tive como consequência, como resultado, uma melhora muito grande na minha produtividade no trabalho. O que me chocou até, porque eu não estava com nenhum foco, nenhum objetivo nisso. Mas quando a gente começa a ter atenção, a entrar nas reuniões, e você observar o que a pessoa está falando, você começar a, assim mesmo, se você fizer uma meditação de 10 minutos antes do dia começar, ou quando você está muito atordoado antes de mandar um e-mail, você vai vendo que você consegue ter a noção das coisas de uma percepção de observador. É como um observador da própria vida. Isso é bem interessante porque quando você começa a observar, você tem um tempo para reagir. E esse tempo entre o observar e o reagir, às vezes ele é determinante. Determinante no início de uma briga, no fim de uma briga, na solução de um problema. Então, tudo na vida. E sair como observador da sua própria vida, estar na plateia de si mesmo, faz com que quando você entre no palco, você entre muito mais centrado. Nossa, que bonito, plateia de si mesmo. Palco, porque eu virou artista. Virei artista, né? Então, coaching Júlia no momento. E para você estar no palco da sua vida, é preciso que você seja plateia primeiro. Para que quando você possa agir, você faça de uma forma coerente. Acho que a palavra é essa mesmo. Uma parte que eu gosto bastante desse livro é quando ele fala que às vezes a gente tem surtos de infelicidade e estresse e a gente quer resolver. E nesse momento que a gente tenta buscar uma solução, o que a gente faz? A gente começa a reviver mágoas, a gente evoca preocupações futuras, a gente não está no presente, porque hoje a gente está reclamando do passado ou está preocupado com o presente, com o futuro, né? E aí, o que acontece? Começam as cobranças. A gente tem aquele crítico interno que passa o tempo todo. Você deveria estar se esforçando mais, você não deveria estar fazendo assim, por que todo mundo evoluiu e você não? Porque você é um desastre. E aí, nesse momento, com essa torrente de lembranças, a gente passa a ter emoções destrutivas e fica mais ansioso, mais estressado, mais irritado e mais exausto. Então, essa cobrança, a gente não deve se permitir. Quando a gente começa a se conhecer, e passa a ter o tempo de observador, a gente começa a perceber que tudo tem seu tempo. E essa paz, essa tranquilidade, que à medida que você vai praticando a meditação, você conquista. E eu posso dizer isso, não porque eu não terminei ainda todo o programa de 8 semanas, mas ao longo das semanas que eu vou fazendo, eu não fico vendo cores mais intensas, nem sentindo o cheiro das cores, porque eu não cheiro durex, mas você começa a ter uma certa paz, uma certa tranquilidade mesmo. Porque a gente vai percebendo a diferença entre pensamento, entre lembrança e entre sentimento. Muitas vezes a gente confunde o pensamento com sentimento, com sensação, com fatos. Então, assim, e a vida é uma jornada mesmo. A gente vai vivendo ciclos. A gente precisa respeitar os nossos tempos, até mesmo das 24 horas que temos, e que, como diz a Adriana, a gente não vai encontrar tempo para meditar, a gente precisa inserir essa ação no nosso dia a dia. Porque se a gente tivesse 20, 30 minutos sobrando, a gente já teria colocado outra coisa no lugar, né? Ou dormido um pouquinho mais. Eu teria dormido muito mais. E ao mesmo tempo, eu acho importante frisar isso. A meditação não é uma atitude passiva. Não significa que você vai ser um cara pacifista, você vai viver uma vida, vamos dizer, de não ação. Pelo contrário, a meditação é o auxílio para que a sua ação, quando for feita, seja, mais uma vez eu vou usar essa mesma palavra, que é a coerência, né? Então é preciso que a gente esteja saindo um pouco dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, sejam destrutivos ou de alto ego, de perfeição, para que quando a gente participe do mundo, esteja sendo parte desse todo, né? E aí eu também lembro que uma coisa que me lembrou muito, assim, que me fez frisar e pensar, é a questão do Mandela, é a questão de grandes pacifistas que muitas vezes vivem em ambientes extremamente insalubres e situações difíceis e conseguem manter esse discernimento para atuar e
e fazer parte e ajudar o mundo. No meu caso, seria quase uma transferência de personalidade, né? Porque eu não sou esse ser humano tão tranquilo assim. Mas o que eu consegui aprender em pouco tempo com a meditação, e isso eu vou ter que desenvolver ao longo de toda a minha vida, é justamente você controlar esses pensamentos e esses humores que muitas vezes são estressantes e negativos. Porque o que ele coloca, que eu fiquei bem apaixonada nessa parte do conteúdo, é que às vezes a gente está com períodos tão prolongados de humores negativos, de insatisfação e de estresse, que qualquer coisinha desencadeia um problema muito grande, né? Dentro da gente. Então, às vezes, a gente, por coisas banais, a gente explode. Mas enfim, o que eu acho que vale é ter esse olhar de observador. E uma outra coisa que o livro fala também é que a gente não é os nossos pensamentos. E isso é muito legal. E assim, porque não adianta a gente ter um monte de pensamento ruim. Muito ajuda quem não atrapalha. Eu pensei nisso. Dá pra você pensamento sair da minha cabeça e eu ficar de boa e conseguir fazer as minhas coisas? Pois é, a mente, quando ela tá super interligada ao corpo, eu acho ela parece ser uma instituição diferente, né? Porque é como se a mente fosse alguém que não é só a gente. Não, e já pensou? Isso me confunde. A gente esquece do corpo, esquece que temos um corpo, porque a gente fica tão intelectual e vai, escreve texto, a gente que é da área de comunicação, escreve texto, faz. Quando observa, o seu corpo tá se deteriorando, de cansaço, de tudo, a gente esquece dessa conexão. Tem uma meditação que é aquela do escaneamento corporal, que você vai sentindo cada parte do seu corpo. Gente, não tenho muita paciência pra essas coisas não, mas ok. Não, ela é ótima, façam. Não, sério, principalmente antes de dormir. Você vai ver que às vezes você não consegue observar seu dedo mindinho. Então, mas bate na quina, que rapidinho você lembra dele. Ai, sem dor, meditação sem dor, que maldade de... Não. E não existe essa coisa da meditação, achar que é uma delicinha. Não vai ser. Ele é um exercício tal qual uma academia. Minha amiga Monja Coen diz isso. Então, é preciso que a gente faça esse exercício. Então, você vai... Por exemplo, quando eu fiz esse curso, já faz uns 2 anos. Se eu paro de meditar, eu perco esse fio. Claro que a comandar de bicicleta a gente não esquece. Mas para voltar a conseguir ter um certo domínio sobre os meus pensamentos... ou um certo cuidado e carinho pro que vem e vai, que é esse desapego dos sentimentos e das emoções, eles precisam acontecer e é preciso você fazer esse uso diário. Tá. Vou pedir desculpa pra vocês por causa desse fundo, porque a gente não tem muito controle, a gente não tá podendo gravar no estúdio, até por causa do coronavírus, então vai ter um pouquinho de barulho no final. Atenção plena porque a gente diz, por favor, não ouça os barulhos. Não ouçam os barulhos. Então, ela nos permite, a atenção plena nos permite ver como a mente muitas vezes ela distorce a realidade. Porque se a gente tem o hábito de ficar pensando demais, analisando demais, julgando demais, muita vida ocorre na nossa cabeça. E é igual um sonho. Quando você acorda, aquele sonho, por mais que a nossa mente confunda, né, realidade com ilusão, aquele sonho não existiu. Você pode morrer no sonho, que você não vai morrer na vida real. Então, quando a vida acontece só na nossa mente, a gente cria um problema pra gente. E quando a vida só acontece na nossa mente, a gente não vive a vida lá fora, né? Então a meditação, para você colocar no seu dia a dia, paciência e persistência. Então, assim, a partir do momento que você tá com atenção plena, a gente consegue ver o mundo exatamente como ele é. Não como é que a gente espera que ele seja, não como a gente gostaria que ele fosse, e menos ainda de forma como a gente teme que ele seja, né? Então, se você tá caminhando um passo depois do outro, e você começa a observar o seu caminhar, você não tem tempo de ficar pensando numa briga que você teve em casa, ou num trabalho que você vai fazer lá na frente. Então, quando você chega onde você chega tranquilo. Até para tomar decisão. Isso que é muito interessante, né? Então, o livro ele traz várias características de quem tá com atenção plena e de quem não tá. Uma delas é que quem tá na atenção plena, ela sente as coisas. E quem não tá o tempo todo analisando. Ele também fala, o livro, sobre dados da Organização Mundial de Saúde, sobre a questão da depressão, que é um dos grandes problemas da humanidade, e que o quanto que essa meditação, a atenção plena, ele auxilia nos tratamentos de depressão. Eu coloco aí para várias outras situações também. Situações em que a pessoa está muito agitada, hiperativo, para qualquer situação, para qualquer momento da vida, ter atenção plena é você viver a vida com mais prazer mesmo, né? Isso. Com contentamento, você desenvolve um contentamento para aquele momento, né?
Então, agora a gente começa os capítulos, né? De 5 a 12, são 8 semanas. Na primeira semana, o que acontece? Essa meditação da primeira semana, ela nos ajuda a perceber como nós estamos vivendo no piloto automático. Então, é uma meditação mais curta que vai nos ajudar a nos conectar com vários sentimentos que nós temos. Principalmente, às vezes, comer com atenção plena. Eu lembro de um livro que eu li, o nome do livro é A Arte de Comer. Eu não consigo falar o nome desse guru budista. Agora eu nem sei como é que é guru. Como é que é o nome do cara aqui? Tipo monge. Eu não sei. Ele é Thich Nhat Hanh. Enfim, eu já li uns 3 livros dele. Os livros são maravilhosos. Eu não consigo falar o nome dele. Mas a dica é Arte de Comer. E ele fala que no momento que a gente está comendo, primeiro a gente tem que ter silêncio, né? E a gente não precisa comer muito açúcar, muita gordura, muito carboidrato. Eu confesso que eu não tô nesse nível ainda. Mas você observa aquela comida e você pensa naquela cenoura. Como é que aquela cenoura foi parar no seu prato? Essa cenoura foi plantada, alguém plantou. Essa cenoura foi colhida, ela foi transportada, foi comercializada, chegou no supermercado. Você fez a compra, pegou a cenoura e trouxe. Você preparou e ela chegou no seu prato. Então, é todo um processo que te exige valorizar aquela cenoura. Não dá pra olhar, não gosto de cenoura, e põe no canto do prato. Ou então, já comi muito, não vou comer toda a cenoura, e joga o resto da cenoura fora. Né? Então, assim, ele pede um pouco de você olhar a sua alimentação com muito mais cuidado. Então, nessa semana 1, ele te traz um pouco disso, né? Você perceber o piloto automático da sua vida. Sim, e ele traz também muitos depoimentos, né, de pessoas que eles só sobreviviam e não viviam, né? Então, o livro também traz muitos depoimentos de várias pessoas que passaram a incluir a atenção plena no dia a dia. Porque a atenção plena não é só meditar, 10 minutos ali, 10 minutos aqui, 20 aqui, não é. A atenção plena é viver o presente de uma forma diferente. Diferente, na verdade, desse piloto automático, como a Adriana apresentou, desse mundo moderno. Porque é, na verdade, a forma correta de viver, que é viver cada instante. Isso. A semana 2 é a exploração do corpo, que a Júlia fica reclamando. Tem um exercício de gratidão com 10 dedos. Então, todos os dias, quando você acorda, você enumera, né, pelo menos 10 itens pelo qual você é grata. Vou dizer pra vocês que no início, se a gente estiver no piloto automático, é difícil. Porque a gente pensa, sou grata pela família, pelos filhos, pelo trabalho, acabou, né? Então, assim, 10 itens de gratidão vai transformar a nossa vida. Por abrir o olho, por respirar. A gente pode entrar com tantas outras para darem esses 10, né? Por não estar entubada agora na UTI, né? Por exemplo. Sim. Na semana 3, ela se baseia um pouco nas 2 semanas anteriores. São movimentos que eles não são complexos, mas eles exigem que a gente consiga enxergar melhor os nossos limites físicos e mentais. E como é que a gente reage a esses limites, né? Então, são movimentos atentos de yoga. Na semana 4, é uma meditação de sons e pensamentos, que revela como é que a gente deve estar... como a gente é involuntariamente atraído e sugado pelo excesso de análises. Então, ele exige que a gente observe os pensamentos e os sentimentos que estão fora da gente, para que a gente também não fique interdependente, né? Às vezes a gente só consegue tirar a energia do exterior. Quando eu tô de férias, quando eu tô passeando, quando eu tô, né, numa festa, tá? E enquanto você não tá nesses momentos, o que acontece? Sua vida tá passando despercebida. Sim, o som, ele modifica a gente também, né? O tipo de música que a gente ouve, a sutileza das coisas. Eu acho que a gente vai aprendendo a ter uma sutileza da vida, né? Isso. A semana 5, ela apresenta a meditação para a gente explorar as dificuldades. Então, a gente começa a identificar essas dificuldades, enfrentar os contratempos que surgem na nossa vida de tempos em tempos, porque não necessariamente a gente tem que resolver tudo que acontece. Tem coisas que simplesmente vão passar, mas tem outras que a gente precisa enfrentar de frente. Qual é a nossa parte no mundo, né? O que a gente precisa desse fluxo resolver ou não? Isso. E assim seguem as semanas 6, 7 e 8. E na 8ª semana é um pouco desse resumo, né? Você consegue, depois de 8 semanas, estar um pouco mais inserida na sua própria vida. Como se você tomasse as rédeas da sua vida.
de volta, né? Porque na verdade é um retorno, é algo que a gente já sabe fazer. Ele trabalha muito um pouco da visão da criança, esse olhar da criança curioso. Ele diz que é muito difícil uma pessoa ser depressiva e ao mesmo tempo ser curiosa. Então, a partir do momento em que você tem a curiosidade, uma vontade interna de aprender alguma coisa, de fazer algo, é esse movimento que faz com que você vá buscando e vá ganhando vida na vida fora e não na vida só dos pensamentos, né? Aí ele traz um diagrama também que fala sobre sentimentos, sensações físicas e os impulsos. E a gente vai conseguindo controlar tudo isso. Não necessariamente controlar sempre, a ideia não é essa, porque a vida realmente é bater a cara no chão, é escorregar, é cair e levantar. Mas que todos esses aprendizados da vida, eles aconteçam no presente, que a gente consiga estar ali para resolver o que a gente precisa resolver e não ser uma pessoa que traga dificuldades para os outros, porque tá ali cheio de minhoca na cabeça, porque tá com pensamento negativo, porque não tá contribuindo, né? Isso. E o livro ele encerra com uma frase que eu acho muito bacana e que eu trouxe para minha vida, que é assim: pratique, né, o mindfulness, a atenção plena, como se sua vida dependesse disso, pois de várias formas, com certeza depende. Então você será capaz de viver a vida que tem e vivê-la como se ela realmente importasse. Que lindo, vou terminar com esse, eu acho que tá. Então tá. E agradeço vocês que ficaram com a gente até aqui. Um grande beijo. E até a próxima.